Algumas vezes a Bíblia menciona personagens obscuros, que tiveram um impacto significativo na história bíblica. Naamã se enquadra nessa definição, sendo que boa parte dos leitores da Bíblia nunca sequer ouviu falar em seu nome. Se já leram algum versículo bíblico com seu nome, provavelmente nem se lembram mais. Naamã foi a esposa do rei Salomão e a mãe de seu filho herdeiro Roboão. Na Bíblia, Naamã é brevemente citada apenas nas referências ao seu filho, que sucedeu Salomão no trono de Israel. Portanto, biblicamente, a história de Naamã é pouco conhecida. Naamã, cujo nome significa agradável ou prazeroso, é a única entre todas as mulheres de Salomão que teve seu nome registrado na Bíblia. Isso pode ser atribuído à sua posição como rainha-mãe, mesmo sendo um fato curioso, dado o grande número de esposas que Salomão teve, totalizando 700 esposas e 300 concubinas. E mesmo assim apenas uma foi citada nominalmente na Bíblia. Mas será que existe algo especial nessa mulher? Como foi sua vida ao lado de um rei tão rico e tão poderoso? Como era viver com um homem que possuía mais ou menos 1000 mulheres em seu harém? É isso que veremos neste vídeo. Então já se inscreva no canal e deixe aqui o seu gostei. Uma informação importante é sua origem como uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que descendia de Ló através de sua filha mais nova, portanto a ancestral de Naamã. A narrativa bíblica aborda o contexto em que as filhas de Ló e o próprio Ló estavam vivendo em uma caverna, logo após o juízo divino em sua cidade. Aquelas jovens desesperadas, o que diz a respeito de seus futuros, tiveram relações com seu próprio pai. É verdade que aquela família viveu uma situação traumática. A esposa de Ló, então mãe das duas jovens, morreu após não ter conseguido se desprender de sua velha cidade. O texto bíblico ainda indica que os genros de Ló também morreram quando a cidade foi destruída. E a menos que este entenda que Ló tinha outras filhas que ficaram na cidade que foi alvo do juízo divino, então esses genros deviam ser noivos das duas filhas virgens que escaparam com Ló para fora da cidade. Portanto, além de terem perdido a mãe de uma forma terrível, é possível que essas mulheres também tenham perdido seus futuros maridos, mas isto obviamente não justifica o injustificável. Quando tomaram a decisão de estabelecer uma descendência a partir do próprio pai, parece que as filhas de Ló pensaram que não havia restado mais ninguém no mundo. Obviamente isso não fazia sentido algum, pois antes de terem fugido para uma caverna nas montanhas, aquela família havia passado por uma pequena cidade que não foi destruída. Na verdade, aquelas jovens foram incrédulas e falharam em não confiar em Deus e esperar por sua provisão. Consequentemente, de suas relações reprováveis nasceram os ancestrais de dois povos que causaram grandes problemas aos filhos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Inclusive, esses dois povos irmãos se uniram no tempo de Moisés para fazerem os israelitas pecarem contra Deus, envolvendo-os em suas imoralidades. Os amonitas estavam estabelecidos no lado oriental do Jordão e frequentemente eram hostis aos israelitas. Além disso, os amonitas eram muito idólatras. Eles adoravam o terrível deus Milcom, também conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas indescritivelmente imorais e contava com um tipo de ritual que para muitos estudiosos envolvia sacrifício humano, sobretudo infantil. Portanto, os amonitas estavam entre os povos que os israelitas não deviam se misturar. No entanto, Naamã, esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia justamente a esse povo problemático. Por isto, frequentemente eruditos do Antigo Testamento falam do casamento de Salomão e Naamã como um casamento ilegal. A Bíblia não explica nada sobre a família de Naamã, mas a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Naus. Naus foi um rei amonita que acabou derrotado por Saul no início do seu período de liderança sobre Israel, mas que depois desenvolveu um tipo de relação fraternal com Davi, provavelmente durante o seu período como fugitivo. Algumas pessoas até pensam que o Naus que negociou com Davi não era o mesmo Naus do tempo de Saul, mas isso é muito improvável. Seja como for, Naus tinha dois filhos, Hanum e Sobe. Inclusive, um texto grego suplementar do segundo livro de Samuel, capítulo 10, versículo 2, indica que Naamã era filha de Hanum, filho de Naus, porém considerando que Hanum foi hostil com Davi quando este tentou consolá-lo pela morte de Naás. Alguns estudiosos consideram que talvez Naamã fosse filha de Sobe, que ao contrário de seu irmão Hanum foi amigável com Davi durante sua fuga no contexto da rebelião de Absalão. Outra questão discutida pelos intérpretes bíblicos diz respeito ao momento em que teria ocorrido o casamento entre Salomão e Naamã. O único detalhe no texto bíblico que lança alguma luz sobre isto tem a ver com a idade de Roboão quando ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém. Depois, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver um erro de copista de no mínimo um ano nessas datas, então temos a informação de que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar.
Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamã deve ter ocorrido ainda durante o final do reinado de Davi. Por isso, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio Davi como um tipo de retribuição pela ajuda que obteve da casa de Naus. Isso inclusive levanta forte possibilidade de que Naamã pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão. Mas é impossível se ter certeza disso. De qualquer forma, a importância de Naamã na história de Salomão é evidente diante do fato de ela ter sido a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel. Mas determinar o tipo de mulher que ela foi para Salomão é uma tarefa demasiadamente complicada, simplesmente porque a Bíblia não fornece nenhuma informação a respeito do caráter de Naamã. Alguns comentaristas consideram o significado de seu nome agradável como um indício de que Naamã teria sido uma esposa amorosa e dedicada, mas é fácil perceber como este argumento é muito fraco. Outros relacionam Naamã com a Sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas absolutamente não há nenhuma evidência disso. Este é apenas mais um argumento baseado em nada. Há também aqueles que afirmam que Naamã teria sido uma pessoa justa ao recorrerem à literatura rabínica. Num tratado é dito que Deus impediu que Moisés destruísse os amonitas porque ele haveria de tirar dentre aquele povo uma mulher virtuosa que daria continuidade à dinastia de Davi ao ser a mãe do filho de Salomão. No entanto, o Talmud basicamente é um comentário e não pode ser igualado à escritura. Tem gente que descreve Naamã como uma esposa sábia e muito prudente, como uma mãe exemplar para Roboão, mas a verdade é que nem mesmo sabemos se ela sobreviveu ao parto de seu filho. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamã é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou, porém a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, dentre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper o seu coração e afastá-lo do Senhor, fazendo-o abraçar a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão chegou a seguir a Moloque e construiu um altar dedicado a ele para agradar suas esposas amonitas. Não podemos saber se Naamã teve entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. Contudo, mais tarde seu filho Roboão fez aquilo que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode ser um indicativo de que ele não teve boas referências nem de seu pai Salomão nem de sua mãe. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamã parece ser citada de forma negativa no texto bíblico, já que em todas as menções a ele, fica claro que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher amonita. Antes disso, nós sabemos que Rute, uma mulher moabita e portanto pertencente a um povo tão detestável quanto os amonitas, foi alcançada pela graça de Deus e contada como parte da comunidade da aliança, tornando-se ancestral do próprio Salomão. A mesma coisa poderia ter acontecido com Naamã? Sim, é claro que Naamã poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. No caso de Rute, a Bíblia registra detalhadamente a forma como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas sobre Naamã nada é dito nesse sentido. Mas apesar de tudo, Roboão, o filho da amonita Naamã, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, de modo que nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus. E as debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. Por fim, há também antigas lendas medievais que se tornaram populares em ramos místicos do judaísmo que mencionam de forma fantasiosa o relacionamento entre Salomão e Naamã. Em uma dessas lendas, por exemplo, é dito que Salomão teria conhecido Naamã enquanto trabalhava como um plebeu para o rei amonita, que era o pai da moça, e nesse período, como plebeu, Salomão havia sido enganado por um demônio e perdido o seu trono, mas esse tipo de relato não passa de uma lenda e obviamente não merece qualquer consideração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui embaixo o seu like e compartilhar com os seus amigos. Se você tem algum versículo bíblico que você gosta, já deixa ele aqui nos comentários, pode estar ajudando alguém que precise, beleza? Até o próximo vídeo.